É importante a gente ter esse discernimento que as emoções elas vão estar aí e nós vamos passar por elas sempre. E nós vamos estar em altos e baixos de emoções sempre. Só que o estresse, o que acontece? Ele aumenta o nosso índice de cortisol. E aí o cortisol dá muitos problemas, um alto índice de cortisol. O cortisol alto gera enxaqueca, dá pressão alta, ansiedade, insônia, fadiga crônica. Eu estava vendo um estudo que 75% das doenças cardiovasculares, diabetes, etc., vem pelo alto índice de estresse por muito tempo. E aí você só vai saber, porque o que te estressa pode não me estressar. Porque o estresse não é uma fórmula mágica, as emoções não são uma fórmula assim. Então, o que me estressa pode não te estressar. O que não te estressa pode me estressar. Então, você vai ter que perceber isso em você. O que é que te gera um alto nível de estresse e você percebe que você está tendo insônia, está tendo enxaqueca que você não tinha, dores de cabeça, sua pressão está subindo. O que é? O que tem causado isso? Então, essa percepção você vai precisar ter em você para você entender se você está tendo realmente uma doença psicossomática, uma doença emocional ou não. Existem duas emoções que todos nós temos e elas são grandes causadoras aí das doenças emocionais. Então, existem duas grandes emoções que é onde a gente tem mais propensão para estar, tá? Ou é a do medo, ou é a da raiva. As pessoas mais pacientes, mais na delas, mais introvertidas, com um perfil de personalidade mais calmo, mais tranquilo, normalmente elas vibram mais nas emoções do medo. E aí o medo causa N problemas emocionais. Quem tem uma personalidade, assim, um comportamento mais explosivo, mais de ir, falante, de expor, de não sei o que, normalmente eles vibram mais na energia da raiva, na emoção da raiva. Essas duas emoções é o que eu vou falar hoje aqui. As duas, elas são boas. Então, é bom você ter medo numa proporção? Sim, o medo sempre te ajuda. Já fiz várias lives falando de medo. O medo te ajuda sim, ele te protege, um monte de benefícios tem o medo. Se a gente não tivesse medo, a gente atravessaria a rua e nem olharia. Então, o medo é bom. Só que esse tipo de pessoa mais introvertida, mais calma, mais quieta, que vibra nessa emoção do medo, ela pode ter tido coisas lá atrás na infância dela que causou muito medo nela, que ela ficou ainda mais retraída, teve traumas emocionais lá de trás. E aí ela pode vibrar mais nessa emoção do medo. E coisas que, para mim, que eu posso vibrar em outros tipos de emoção. Algumas coisas assim não me causariam medo, mas se eu já tenho essa emoção, eu já tive problemas lá atrás, na minha infância, com medo, traumas, etc., eu posso estar muito ligado nessa emoção do medo. E aí o que me traz muitos prejuízos. E aí as doenças podem vir por você estar muito nessa emoção do medo, tá? E Sheila, que tipo de doenças podem vir? Depende, às vezes você está mais na pegada da área estomacal, ou às vezes você está mais na área da pele, mais na área de dores. Tem gente que tem muitas dores pelo corpo. Vigia se você vai mais para a emoção do medo ou da raiva. A raiva também, você está raivoso. Tem gente que vai, explode e vai. Você imagina isso tudo? Se você já explodiu para fora, imagina o que explodiu para dentro. Você imagina? Um medo. Imagina aquelas pessoas que são muito acuadas. O que é uma síndrome do pânico? Né, gente? É um medo de uma forma exacerbadíssima.
É uma coisa que você não consegue controlar. O coração dispara e você não sabe falar do que é, mas você não consegue. É uma síndrome, né? Então pensa, a síndrome do pânico é o medo numa alta frequência. E a raiva também. Então perceba se a sua emoção que você vibra mais é a da raiva ou a do medo. E aí, o que você vai fazer? Você vai procurar fatos lá atrás, na sua infância, lá nos seus traumas, no seu subconsciente, que te fizeram vibrar mais nessa emoção. Muitas vezes uma criança com os pais autoritários e ela era mais calma, mas assim ela tinha mais medo, os pais abandonaram ela, ela ficava com medo, os pais deixavam ela sozinha em casa, ela tinha medo, ou ela ia para cima, ela brigava com os irmãos, ela queria ser amada, enfim, você vai precisar perceber qual dessas duas emoções você tem ela mais em alta, e aí trabalhar isso em você. Perceber, poxa, será que é medo? Será que eu tô ficando muito com medo? Eu estou muito acuada. Eu percebo que eu tô começando a ficar com medo das coisas. Então aí você precisa procurar ajuda. Procurar ajuda para lidar com essas emoções. Eu falo que tem muitas pessoas qualificadíssimas para te ajudar a mexer nisso. Perceba essas emoções, ok? Por quê? Porque essas emoções e você vai ficando sempre com medo, sempre com medo. Às vezes, uma coisinha pequena que acontece desencadeia uma síndrome do pânico, desencadeia uma depressão, desencadeia uma doença por ter muito tempo que você tá no medo, ou muito tempo que você tá na raiva, ou culpa, tristeza, tem muitos outros.